Se for para ensinar, ensine. Se for para exortar, exorte. Pai, se for para transferir a cura, transfere, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Só os irmãos do Pai do Senhor, amém? Amém. Estou muito nervosa, irmãos, mas toda honra e toda glória para Deus, né? Peço que os irmãos abram a Bíblia no capítulo 4 de João e acompanhem a leitura comigo. Amém? Amém. Vou ler. João 4. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta do dia. E veio uma mulher de Samaria tirar água, e ela disse para Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu um judeu, me pedes de beber a mim, uma mulher que sou samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus, porém, respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus, porém, respondeu: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não venha mais ter sede e não venha mais aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: dissestes bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que os adoram adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciarão tudo. Somente até aqui, nossos irmãos podem se sentar. Glória a Deus por isso. Bom, como nós vemos nessa passagem, Jesus está na cidade da Judéia quando sai a caminho de Samaria. E a caminho de Samaria, Jesus passa por uma cidade, a caminho da Galileia, Jesus passa por Samaria. Mas o interessante é que Jesus ele poderia ter tomado outro caminho, a não ser por esse por Samaria. Tinha outro caminho que era mais comum os judeus tomarem, que era o caminho mais longo e que teriam que atravessar o Rio Jordão. Porém, mesmo sendo um caminho mais longo, os judeus preferiam fazer esse caminho somente para não passar por Samaria. Porque, como nós lemos aqui no texto, os samaritanos e os judeus não se comunicavam, eles não se conversavam. Os judeus e os samaritanos eles tinham muitas diferenças entre si. Eram questões religiosas, de como eles deveriam adorar Deus, questões raciais.
povos que se comunicavam, né? Então Jesus, ele poderia ter escolhido, né, o primeiro caminho para ir para Galileia, mas o versículo 4 do texto que nós lemos vai dizer que era necessário que Jesus passasse por Samaria. E eu acredito, irmãos, que esse era necessário não se limita à geografia do local que Jesus estava, porque se assim Jesus quisesse, Jesus poderia ter ido pelo outro caminho, né? Mas eu acredito que era realmente necessário que Jesus passasse por ali, porque Jesus, como um ser onisciente, Jesus sabia que naquela cidade havia uma mulher que precisava ouvir a verdade, que precisava verdadeiramente conhecer a Deus. Glória a Deus por isso. E a caminho da Galileia, Jesus passa por Samaria, né? E o texto nos diz que é a hora sexta do dia, que é mais ou menos ao meio-dia, né? E Jesus chega ali naquela cidade, né? Jesus está cansado da viagem, os discípulos saem para comprar comida e Jesus se senta à beira de um poço, que é o poço de Jacó. E quando Jesus está ali sentado, chega uma mulher para retirar água. E Jesus vem naquela mulher, Jesus vai pedir água para ela, né? Jesus vai falar para ela, dá-me de beber. E aquela mulher, ela olha para Jesus, né? Reconhece ele como sendo um judeu e pergunta para Jesus, né? Como que o Senhor pede água para mim, né? Que sou mulher samaritana. Os judeus não conversavam, né, com os samaritanos, e muito menos um judeu, né? Jesus, homem, conversar com uma mulher samaritana. E ela... Glória a Deus por isso. E a mulher vai olhar e Jesus vai falar para ela, né? Se você conhecesse o dom de Deus e soubesse quem te pede água, você que pediria água. Glória a Deus por isso. E Jesus está levando a conversa para um lado mais espiritual, né? Só que aquela mulher, ela não entende. Ela vai olhar para Jesus, ver que Jesus não tem um balde, não tem nada para tirar água do poço, e vai falar para Jesus, né? Como que ele tiraria água do poço se ele não tem nada, que o poço era fundo, né? Se era ele maior que Jacó, que tinha construído aquele poço com os filhos dele, né? E Jesus vai responder para ela, né? Qualquer um que beber dessa água torna a ter sede, mas aquele que beber da água que ele der não terá sede, porque a água que ele der, nele se fará uma fonte de água que salte para a vida eterna. Jesus não está falando para aquela mulher de sede, né? De sede física, que é a sede que nós sentimos, que bebemos águas e estamos saciados, né? Jesus está falando para ela de sede espiritual, de sede emocional que ela sentia, que nenhuma água no mundo, né? Nem o melhor emprego, nem a melhor casa, nada que nós com esse mundo tenhamos a oferecer pode nos dar, somente Jesus. Jesus, ele é aquele que conhece o nosso interior. Então Jesus, ao olhar para aquela mulher, ele vê que não era realmente aquela água que ela necessitava, né? A água, ela é sinônimo de vida, né? Tanto que 70% do nosso corpo, né, tem pessoas que até mais, é formado por água, né? Sem água a gente não vive, né? E eu acredito que Jesus está falando para ela que ele é a vida que ela precisa, né? Porque aquela mulher, ela estava vivendo uma vida de pecado, né? Ela estava vivendo uma vida errada e Jesus estava oferecendo vida para ela, né? Porque quando nós não conhecemos a Jesus, quando nós não temos a Jesus, nós estamos mortos, né? Vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente, mortos emocionalmente. Glória a Deus por isso. E a mulher vai falar então para Jesus, né? Dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e que não venha mais aqui tirar. E aí Jesus vai falar para ela chamar o marido dela e ela vai falar que não tem marido, e é onde Jesus revela, né, para ela, da vida dela, que ela já teve 5 maridos e vivia com um agora que não era seu marido, né? Ou seja, aquela mulher, ela era uma adúltera, né? Ela vivia uma vida de pecado, ela morava com um homem que não era o seu marido, de fato, né? E isso não pode nos fazer imaginar que, como nós lemos, é na hora sexta do dia que ela vai buscar água. Essa hora não é uma hora comum que as mulheres vão buscar água, porque é uma hora que o sol está muito quente. E é o meio-dia, né? Os afazeres que ela tinha com aquela água já era para ter sido feitos, né? Mas ela vai, talvez ela tenha ido retirar água daquele poço justamente para não encontrar ninguém, né? Aquela mulher, eu acho que ela não era uma mulher que era bem recebida por outras mulheres, né? Ela não era uma mulher com que as pessoas queriam conversar e ter contato, né? Glória a Deus por isso. Aleluia. Glória a Deus. Mas, irmãos, ele vai começar essa conversa com aquela mulher, e aí ele vai revelar a vida, né, daquela mulher que ela tem de pecado, né? E Jesus vai falar para ela, né? Ela vai dizer para Jesus, quer dizer, vejo que tu és profeta, né?
que ela vai perguntar para Jesus, né? Ela vai perguntar para Jesus onde que é o lugar certo, né, que nós devemos adorar a Deus. Porque os judeus diziam que o lugar para adorar a Deus, né, era em Jerusalém. E os samaritanos diziam que deveria adorar a Deus em Samaria, no monte de Gerizim, se eu não me engano esse nome. E eles tinham, essa era uma das divergências dele, né, onde adorar a Deus. E aí é onde Jesus vai falar para ela, né, que é chegada a hora em que não adorareis o Pai nem em Jerusalém e nem em Samaria, né, mas nós devemos adorar ao Pai em espírito. Mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Quando Jesus foi crucificado e o véu do templo se rasgou, nós tivemos livre acesso a Deus, né? Jesus estava explicando para ela que essas paredes aqui não se limitam à presença de Deus, né? Nós podemos adorar, graças a Deus, graças a Jesus, nós podemos adorar a Deus nos nossos trabalhos, Deus na nossa casa, nós podemos adorar a Deus em todos os lugares, né? A presença de Deus, ela não se limita a essas 4 paredes, ela não se limitava a Jerusalém, não se limitava ao monte de Gerizim, porque Deus vai explicar, né? Porque Deus é Espírito e é importante que nós adoramos a Deus em Espírito. E esse Espírito que Jesus quer dizer é o nosso ser mesmo. É o nosso ser, a nossa mente, nós podemos adorar a Deus em todos os lugares. E Jesus vai falar que nós devemos adorar a Deus em Espírito e em verdade. E a verdade que Jesus fala é através da palavra, é conhecendo a verdade, que é a palavra de Deus, né? Porque não adianta nós virmos aqui adorar na igreja sem conhecer a palavra de Deus, sem conhecer a verdade, porque é a palavra de Deus que nos aproxima dele. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós podemos oferecer uma adoração verdadeira a Deus. Glória a Deus por isso. Quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, é que nós possamos oferecer uma adoração verdadeira para Deus. E é onde Jesus fala para ela, né, que eles, os samaritanos, adoravam o que não conheciam, né? Então, irmãos, é importante que nós venhamos conhecer a palavra de Deus para oferecer uma verdadeira adoração para Deus, né? E eu estava assistindo um vídeo, né, do Douglas do Jesus Folk, e ele falava sobre como a gente saber que nós estamos adorando a Deus verdadeiramente, né? Aí eu nunca tinha pensado assim, né? Aí ele falou assim: nós sabemos que nós estamos adorando verdadeiramente a Deus quando essa adoração ela nos transforma. Quando eu adoro a Deus e eu me torno uma filha melhor, eu me torno uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma pessoa melhor. Porque a adoração, ela entra com transformação na nossa vida. E às vezes nós viemos aqui para a casa de Deus, adoramos, mas a gente sai do mesmo jeito, né? E a gente sente que a nossa vida nada muda. Mas será que nós estamos entregando verdadeiramente uma adoração para Deus? Será que nós estamos buscando conhecer a palavra de Deus para que ela possa mudar? Porque é a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que cura, é a palavra de Deus que tem poder. E que nós temos que adorar, nós temos que procurar verdadeiramente adorar, né, a palavra de Deus. E depois de Jesus ter falado isso para ela, né, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade, aí ela fala, né, eu sei que há de vir o Messias e que eles parecerão essas coisas. E aí que Jesus se revela para ela como Messias, né? Jesus fala para ela, eu sou o Messias, né? Glória a Deus por isso. Jesus fala para ela, eu que falo contigo. Glória a Deus, aleluia. E aquela mulher, no versículo 28, vai dizer assim: deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: veio o homem, e que disse tudo o que tenho feito. Porventura não é este o Cristo? E essa mulher, depois de Jesus ter falado, ser revelado como Cristo para ela, né? Ela vai largar o cântaro, né? Que ela foi com o cântaro retirado, e vai dizer às outras pessoas daquela cidade que tinham conversado com o homem e que esse homem revelara a vida dela. Que será esse, não era o Cristo. Glória a Deus por isso. E no outro versículo 39, vai dizer assim: e muitos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Através da vida daquela mulher, através do testemunho dela, através dela ter falado para outras pessoas daquela cidade, muitas pessoas, praticamente a cidade de Samaria se converteu através do testemunho daquela mulher, né? Através deles ouvirem o que Jesus conversou com ela ali naquela fonte. Glória a Deus por isso. E vai dizer também, a palavra de Deus vai dizer que Jesus só era para passar ali em Samaria, que ele ficou 2 dias e muitas pessoas foram convertidas através da vida
através do testemunho que aquela mulher fez, né? E eu separei aqui 4 coisas que nós podemos aprender, né, com essa passagem. E a primeira é que Deus é amor e nele não há exceções, né? Quando Jesus começa a conversar com aquela mulher na beira daquela... na beira do poço, né? Jesus quebra... Obrigada. Jesus quebra muitas barreiras, né? Jesus quebra barreiras sociais, barreiras religiosas. Jesus não olha para a situação, para a vida que aquela mulher está, mas Jesus, ele vê que aquela mulher tem a necessidade de ouvir a palavra, de saber a verdade, né? E a segunda coisa que nós aprendemos é isso, é que a verdade ela é necessária. Nós devemos aprender a verdade, né? E ainda mais no tempo que nós vivemos hoje, né? Onde muitas pessoas distorcem o evangelho. Nós, como cristãos, nós temos o dever de apresentar a verdade para as pessoas. Nós temos o dever de aprender mais sobre Deus e falar essa verdade para as pessoas, né? E a terceira coisa que nós aprendemos, né, é que o testemunho ele é importante, né? Falar o que Deus faz na nossa vida é importante. Não de uma maneira arrogante e tudo mais, né? Mas sim o que Deus tem feito na nossa vida e como Deus nos mudou. Glória a Deus. E isso é importante porque através do nosso testemunho outras pessoas irão querer conhecer a Deus, né? E a quarta coisa é como evangelizar, né? É muito bonita a forma que Jesus conduz a conversa com essa mulher, né? Jesus, ele fala com ela de uma maneira simples, que ela possa entender a verdade, né? Jesus quer apresentar para ela. E isso já me aconteceu e acredito também com os irmãos, de a gente ver uma pessoa e querer falar de Jesus e falar, ai meu Deus, como é que eu vou falar, né? Para essa pessoa, como é que eu vou conversar com ela? E às vezes a gente fica querendo falar com palavras bonitas, querendo enfeitar, mas irmãos, o evangelho ele é simples. Nós devemos apresentar a palavra de Deus simples. Jesus não usou palavras que a mulher não fosse entender, palavras bonitas. Não, Jesus falou com ela de maneira séria. E Jesus apresentou a vida que aquela mulher de pecado levasse. E ela não ficou assim, envergonhada ou se sentiu ofendida, né? Jesus soube conduzir aquela palavra. Jesus usou metáforas fáceis, Jesus usou o poço que ela estava acostumada, foi o que Jesus usou para apresentar, né, a palavra para ela, né? E aquela mulher, irmãos, creio eu que depois desse encontro ela nunca mais foi a mesma, né? Porque assim como quando nós encontramos a Jesus, a nossa vida nunca mais foi a mesma, né? Porque a palavra de Deus ela entra com transformação na nossa vida, ela entra com cura. E eu acredito, né, que a vida daquela mulher não foi mais a mesma, né? Porque depois desse encontro com Deus, eu creio que a vida dela foi mudada, né? Porque a primeira coisa que ela, quando ela ouviu a verdade, ela quis foi contar para outras pessoas, né? Ela já se tornou uma missionária. E ela já foi falar para as outras pessoas sobre o que Jesus tinha falado dela, né? Então, irmãos, foi isso que Deus colocou no meu coração, que nós devemos conhecer mais a palavra de Deus, que nós devemos aprofundar os nossos conhecimentos, porque sem ela nós não conseguimos oferecer uma verdadeira adoração para Deus, né? Porque não há adoração sem conhecimento, nós temos que adorar e conhecer aquele que nós adoramos, né? Peço que os irmãos continuem orando por mim, pela minha família, e sou grata por essa oportunidade. Amém.